Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022. Eu sou Rosângela Coelho, jornalista da Multirio. Nossa jornada conta também com a colaboração da intérprete de Libras, a Laura Jane, do Instituto Helena Antipoff. E a transmissão está sendo feita pelo aplicativo Rio Educa em Casa e pelos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Mas quem não puder nos assistir agora, gente, este encontro será reprisado hoje em 2 horários, à tarde a partir de 1h30 e à noite a partir das 6 horas. Antes de ouvirmos a palestra do dia, nós vamos receber agora o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, e o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Eles vão conversar com a gente sobre os protocolos sanitários que estão sendo elaborados para a volta às aulas de 2022. São orientações de como cada unidade deve proceder quando receber os estudantes. Olá, secretários, bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os nossos professores, professoras, diretores. Secretários, todos os nossos profissionais de educação. A palavra é de vocês, tá? Fique à vontade. Você está me escutando, Rô? Rosângela? Perfeitamente. Bom dia, Rosângela, bom dia a todas as nossas professoras, professores, diretores, todos os nossos profissionais da educação que estão participando da nossa jornada pedagógica. Foi uma honra estar ontem com vocês abrindo esse momento, Solange, que é um momento de 3 dias de preparação pedagógica para que a gente possa começar o nosso ano letivo com tudo aí na próxima segunda-feira. E hoje a gente tem a honra aqui de receber o nosso super secretário de saúde, Daniel Sorans, que vem conduzindo com maestria esse momento tão difícil na nossa cidade e que vem ajudando, tem sido um grande parceiro da nossa educação. Então, Sorans, obrigado pela presença aqui. Renan, super obrigado. A gente está aqui no gabinete da Secretaria de Educação. É muito bom estar aqui com você, a gente poder construir esse novo caminhar em relação à Covid-19 nesse ano. A gente espera muito que todos cumpram os protocolos que foram colocados, eles são bastante simples hoje, não tem nenhum grau de complexidade, são ações fáceis de serem feitas e de fácil execução. E a gente espera que a gente tenha um ano muito produtivo, um ano muito melhor do que os anos que passaram. A gente já tem os nossos professores vacinados, uma parte dos nossos alunos também estão vacinados. Então, a gente espera que nos próximos dias a gente tenha um cenário epidemiológico muito mais tranquilo também para essa retomada das atividades escolares. A Omicron, ela foi muito forte nesse mês de janeiro, ela subiu de maneira muito rápida. Ela está se comportando muito parecido com como se comportou em outros países. Uma subida rápida e uma queda bastante intensa também. Então, hoje a gente já tem um cenário epidemiológico muito melhor, muito menos casos, com muito menos internações do que a gente tinha no início de janeiro, o que dá cada vez mais segurança para a gente fazer o ano acontecer e, principalmente, retomar as atividades escolares. Perfeito. Rô, você quer começar um pouco as perguntas? A gente pode falar um pouquinho aqui? Acho que vocês podem falar dos protocolos já, secretários. Bom, vou explicar um pouquinho aqui todo o nosso processo, pessoal, ao longo de 2021, que assim que a gente assumiu aqui na prefeitura, no governo do prefeito Eduardo Paes, e eu aqui na educação, na saúde, uma das coisas em prática foi conduzido pelo secretário Daniel Sorans, que ao longo desse ano teve diversas reuniões com o comitê científico. Seria bacana, Sorans, você explicar como que esse comitê funciona, como que ele é composto, e diversos momentos que a educação foi pauta central. E como que a gente foi, ao longo de 2021, priorizando e deixando claro que no Rio de Janeiro a escola, a educação precisa ser uma prioridade. E isso, para a gente, requereu também diferentes momentos e decisões para que a gente conseguisse fazer com que as nossas escolas pudessem ser priorizadas, mas com muita responsabilidade, com muito alinhamento à ciência. Então, se puder explicar um pouquinho como que funciona o comitê e também os benefícios para a educação. Bom, a gente teve muita interação esse ano, né? Eu e o Renan, a gente fala quase todo dia, na verdade, quase toda hora, porque as escolas sempre foram e tem que ser uma prioridade. E essa é uma discussão que acontece de maneira muito intensa aqui na Secretaria, com a equipe do Renan, com o Marcos, com vários outros técnicos aqui da educação.
E na saúde, a gente tem dois principais colegiados para esse trabalho. A gente tem o COI, que é o Centro Especial de Operações da Covid, que são mais servidores da própria secretaria, que compilam, organizam, montam todos os dados. A maior parte das pessoas do COI são servidores. E a gente tem um comitê especial de enfrentamento, que são professores com doutorado. Toda a equipe do comitê é uma equipe de PhDs. Quem não é PhD tem produção científica relevante nessa área. E eles foram escolhidos tentando colocar um cenário mais diverso possível. A gente tem 2 representantes do Ministério da Saúde, um representante da Secretaria Estadual de Saúde, um representante indicado pela reitora da UFRJ, pela Denise, que é o Alberto Chevado. A gente tem 2 representantes da UERJ, um representante da Unirio, que é o Marcelo Velho. A gente tem 2 ex-ministros, o ex-ministro Agenor Álvares e o ex-ministro Temporão. São pessoas que têm produção científica também, são PhDs. A gente tem o cara que mais entende de epidemiologia do Brasil hoje, uma das pessoas mais importantes no combate às principais epidemias que o Brasil viveu, que é o Gerson Pena, que foi secretário nacional de Vigilância e Saúde, vai ser toda uma carreira na Organização de Emergência de Saúde Pública. Também a gente tem o CAO, da UERJ, a Luciana Febo, da Unicef, o Daniel Becker, que é especialista hoje, conhece muito de toda essa dinâmica do vírus nas crianças. Tem o Fábio Leal, que é do INCA. Também a gente tem o José Servino, que é super especialista em vacina, infectologista, da Fiocruz e do Instituto DO. Então a gente tem um grupo bastante diverso. Tem o Manuel Bandeira, que é virologista da Santa Casa. Então a gente tem um grupo bastante diverso, qualificado para essa tomada de decisão. E eles analisam os dados que o COI produz e permitem que a gente possa tomar decisão. E uma decisão que foi fundamental e que eles vêm colocando sempre é que as escolas são um equipamento de proteção social. E elas não oferecem risco de desequilibrar a epidemia na cidade do Rio de Janeiro ou de causar risco para as pessoas que já estão vacinadas. Então, hoje a gente tem um problema muito grande, que são as pessoas com mais de 50 anos que não se vacinaram. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas assim. Mas as escolas são um plano de proteção social. Todos os professores, obrigatoriamente, para entrar no ambiente escolar, precisam ter tomado a vacina, preferencialmente ter tomado a dose de reforço. A maioria deles já poderiam tomar a dose de reforço. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas em relação à vacinação, porque ela é o que vai fazer toda a diferença nesse momento. Todos já puderam tomar a 3ª dose, isso antes, né? Os nossos profissionais de educação, e a aderência tem sido muito alta. Importante deixar claro isso, os nossos profissionais têm dado, assim, um sinal muito claro de aderência, de defesa à vacina, né? A educação não ia, obviamente, deixar essa peteca cair. A gente tem recebido esse abraço e realmente esse feedback de uma forma muito positiva. Mas é importante, às vezes, que... O Renan colocou uma pressão grande no Ministério da Saúde para a vacinação infantil. Foi intenso, né? Foi intenso. A gente vem defendendo muito a vacinação infantil em todos os formatos, para que a gente consiga ter a maior celeridade possível para que as doses cheguem aqui. O Sorange tem sido um grande parceiro para que as nossas escolas possam também ajudar, assim que a gente conseguir voltar para o Sorange também, com uma quantidade de doses decente que o governo puder enviar. As nossas escolas continuarão também fazendo esse apoio. Cada escola tem uma unidade de saúde de referência, né? Isso é algo muito importante. E algo, só para finalizar a pauta do Comitê Científico, que o protocolo sanitário ele foi sempre debatido, sempre evoluindo à medida que a ciência foi evoluindo no decorrer do enfrentamento à pandemia. E é assim que a gente chega nesse momento, né, Sorange, de começar o nosso ano letivo com as atualizações mais de ponta possíveis, com maior interação do nosso Comitê Científico, com muita confiança do que a gente tem preparado para esse primeiro dia de aula.
Só secretário. antes de passar para você, Rô, acho que um outro ponto que é muito importante colocar, que no protocolo sanitário e em todas as situações que a gente foi fazendo no ano passado, se requeriu um investimento muito alto para adequação do próprio ambiente escolar. Isso teve também muitas visitas e apoio, né, de muitos desses integrantes do comitê científico para que a gente conseguisse ter, de fato, as nossas escolas da maneira mais adequada possível, e também os estudos mais atualizados nacionais, que vem mostrando como que é o bom funcionamento das nossas escolas, e sempre com muita responsabilidade. É assim que a gente começa. Mas a última coisa que eu queria dizer para que o Solange comentasse, aí passo para você, é sobre também a importância da testagem hoje no Rio de Janeiro, nossa capacidade de testagem única, né, no país. O que o Solange conseguiu colocar em prática junto com o time da saúde, as nossas escolas também ajudando nesse processo, né, os equipamentos de educação, isso vem ajudando muito até para que a gente consiga vencer e entender a Ômicron com muito mais agilidade. Isso é um teste bastante simples, né? Hoje, o teste para Covid, ele já é um teste de antígeno, então basta você passar o cotonete no nariz, a gente já sabe que não é tão necessário a gente enfiar lá na orofaringe, lá na nasofaringe, enfiar lá no fundo do nariz. Então, hoje a gente já tem testes nasais, então a criança é muito mais fácil fazer teste nas crianças. E você pinga numa laminazinha, ela já te dá o resultado ali na hora, se esse teste está positivo ou negativo. Então, nesse novo protocolo, a gente estimula muito que as pessoas que tenham sintomas se testem. Testagem é fundamental. A gente já testou 1.200.000 pessoas nesse mês de janeiro. Vamos continuar essa testagem ao longo do ano todo. E todas as escolas têm uma clínica de família ou um centro municipal de saúde de referência para essa testagem. Para combinar o diretor da escola com o diretor da clínica, esse fluxo de encaminhamento para se testar. Pode se testar na unidade de referência escolar, ou também os pais podem testar na unidade de referência do domicílio. Então, onde as crianças estão morando, elas podem se testar. Nenhuma criança na cidade do Rio de Janeiro hoje fica mais de 2 quilômetros de uma clínica de família. Então, sempre tem uma proximidade para poder fazer o teste, e testar é fundamental, como colocou o Renan. A gente espera, muito em breve, poder ter testes também no saúde da escola, também nas escolas, se a gente conseguir os autotestes acontecendo. Mas a ideia é que a testagem seja algo bastante simples, e é bastante simples. Então, as clínicas vão estar preparadas para testar nessa fase inicial, e se a gente conseguir teste, também a gente vai poder testar nas escolas e em todos os outros locais. Eu acho que vale comentar aqui também sobre esse ponto, muito até atrelado ao nosso protocolo, o que a gente considera, por exemplo, um círculo próximo. Por exemplo, nas nossas escolas, nós temos todo um protocolo que ele é considerado mais conservador do que a gente até adota na sociedade. Então, por exemplo, nós temos espaços abertos nas nossas escolas, mas nós sempre temos o uso obrigatório de máscaras nas escolas. A gente vem adotando muito dessa parte. Eu e o Solange, por exemplo, a gente se fala e se vê todos os dias. A gente está sempre junto quanto a isso, e também tem toda uma situação de chegagem. Nossas famílias, as pessoas que você considera o seu círculo próximo. A gente está numa sala hoje aqui, só eu e ele, a gente tem toda uma situação que permite isso. Agora, é importante deixar claro que nas nossas escolas a gente tem esse rigor ainda maior, porque a gente também quer passar uma situação de conscientização para a sociedade. É importante que a escola tenha esse papel. É um processo educativo. Então, até algumas medidas que elas já podem ser um pouco mais rigorosas do que todos nós aqui colocamos no nosso círculo pessoal, de pessoas que nós sempre estamos próximos, a escola tem um papel de conscientização educativa. E, por exemplo, o uso das máscaras tem sido muito satisfatório. Eu rodo muitas escolas e a gente percebe isso muito das próprias crianças. A gente conta com todos os nossos profissionais de educação que sejam firmes também em todas as outras medidas que são necessárias, seja da higienização constante das mãos, uso obrigatório de máscaras. Mas seria bacana, se você puder falar só, e aí eu acho que é o último ponto mesmo, eu estou lembrando de algumas coisas aqui, que como que a gente evoluiu
até o final do ano passado, que permitisse, né, a gente no ano passado já não tinha mais o distanciamento mínimo obrigatório entre as carteiras, mas mantidas as outras medidas também, e também sobre a situação de positivado, né, como que a gente isola cada vez mais a ciência e cada vez mais a gente tem a capacidade de isolar quem de fato precisa ser isolado. A Omicron dissemina muito rápido, então a gente já teve um pico de Omicron, certamente muitas crianças devem ter tido Covid nesse mês de janeiro, mas ainda pode acontecer de ter outros casos nos próximos dias. Então, é importante que qualquer pessoa que tenha sintomas respiratórios, se a criança referir algum sintoma, a gente isole essa criança, recomende que ela fique em casa e que se teste. Não é necessário a gente isolar todos os contactantes, não vai fazer sentido mais a gente isolar todos os contactantes dessa criança. Então, a gente vai isolar somente os sintomáticos nesse momento. E também vai isolar as crianças que testaram negativo, mas que têm outros sintomas. Porque aquele sintoma é que tem que se isolar. Por que tem que isolar quem mesmo testou negativo? Porque pode ser que não seja Covid, mas pode ser que seja outra doença respiratória, uma gripe. Agora a gente começa o vírus sincicial respiratório, a gente entra numa fase e vai evoluindo nessa fase agora até chegar no inverno, tem outros vírus circulantes. Então, sempre que você tem algum sintoma respiratório, o ideal é que você não esteja em contato com as outras pessoas, procure ficar o máximo possível em isolamento. Testar é a nossa mantra aqui, é a regra, e estar sempre atento à situação vacinal das crianças. A gente vai montar uma estratégia de busca ativa, né? Tem me cobrado isso bastante, das crianças nas escolas. Então, a gente deve estar agora nas próximas semanas montando, afinando essa estratégia com cada escola, com cada diretor, cada gerente de clínica vai afinar essa estratégia para a gente marcar datas específicas para vacinação. É claro que para vacinar uma criança, os pais precisam autorizar, se eles não estiverem presentes. Então, a gente vai precisar que os pais preencham uma ficha autorizando, até para não correr o risco de vacinar a criança novamente, mais de uma vez, com a mesma vacina. E o ideal é que a gente tenha a caderneta de vacina da criança para a gente atualizar, né, também as outras vacinas que podem ser atualizadas. Uma grande parceria saúde-escola, né? Então, assim, que a gente já tem na nossa rede, acho que a pandemia deixa como uma obrigação para a gente ter continuidade a isso. Último aspecto pedagógico, e aí aproveitando a nossa jornada pedagógica, como o Sorange falou, se qualquer sintoma e a criança, ou tendo sido positivado, apresentando sintoma, sai para o remoto, e mesma coisa com os nossos profissionais de educação, que precisam ser prestados quanto a isso. Então, na decorrência de os alunos irem para o remoto, dado esse do protocolo, nós teremos o ensino remoto funcionando de forma assíncrona. Tá? Todo mundo está craque de saber essas diferenças já. A gente tem gastado muito tempo aqui para que não seja um peso muito grande para o profissional que está no presencial e precisa também interagir. A gente sabe que tem muito para melhorar quanto a isso, mas as nossas atividades assíncronas já vão dar uma maior capacidade e condição de trabalho no melhor balanço. Rosângela, é contigo. Ok. Secretários, eu tenho várias perguntas chegando aqui, tá? Aqui para o secretário Sorans, primeiro. Vamos pedir a comprovação de vacinação para os responsáveis no período de acolhimento nas creches, secretário? Uma pergunta. Para os adultos, Rosângela, acima de 18 anos, pode pedir, deve se pedir se for um ambiente fechado. Para as crianças crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, não. Ok. Outra pergunta da Carol. E quem ainda não tomou a dose de reforço? Especificamente deve ser para os funcionários, professores, né? Como é que fazem? Corra logo para o posto de saúde mais perto e bota essa vacina no braço, pelo amor de Deus. Vai tomar a dose de reforço agora, corre tomar. A Rita de Cássia Almeida pergunta quando as crianças de 4 anos... Oi, desculpa, secretário. E tem uma coisa, Rô, que professor e educador, de forma geral, entende de reforço. Todo mundo aqui entende muito bem de reforço de todas as formas. Então, tem que botar esse reforço no braço aí
porque é isso, gente, tem disponibilidade, o Rio está muito preparado para isso. Eu posso elogiar aqui à vontade o trabalho da saúde, que é a melhor experiência vacinal do Brasil. O que o Rio de Janeiro está colocando em prática o seu esquema vacinal é surpreendente. Então, assim, pessoal, corre aí logo para o posto de vacinação, que tem vacina para você. É isso aí. Então, com dose de reforço também, os professores, o diretor da escola e a equipe escolar tem que ficar muito atenta para recomendar que ele vai se vacinar. A gente não vai poder ter negacionistas sem vacina dando aula aqui no Rio, isso vai ser ruim. Ok. A Cláudia Paiva pergunta o seguinte: sobre os protocolos sanitários, os alunos e a equipe da escola receberão as máscaras? Vamos lá, eu posso responder essa aí. Todos os nossos profissionais da educação vão receber máscaras PFF2 agora no começo do ano letivo, são as máscaras mais indicadas, né, pelos nossos especialistas. Essa é uma preocupação extra que a gente está colocando na educação. Nós também recebemos máscaras cirúrgicas e várias outras máscaras, às vezes, que vão chegando. A saúde acabou de fazer, por exemplo, uma doação para a gente de máscaras também nesse sentido. Então, todas as escolas já estão recebendo, ao longo aí dessas últimas semanas, essas máscaras. Para os nossos alunos, a gente também busca sempre ter reposição necessária. Então, assim, a ideia é que toda escola possa ter a capacidade de repor caso o aluno chegue sem a máscara. Existe uma outra complexidade, dado todo o tamanho efetivo quanto a isso, mas a gente focou muito hoje nos nossos profissionais de educação, até para uma preocupação de fato de vulnerabilidade, é uma situação que os adultos, e especialmente a partir de uma certa idade, quanto a isso, mas assim, com muito preparo. E não só as máscaras, mas com todos os outros insumos, tá, pessoal? Álcool em gel, material, a parte pedagógica também, que vocês estão acompanhando. O que a única situação que vai demorar um pouquinho mais para chegar, né, que é a nossa bermuda, que a gente está voltando a entregar aí, depois de 6 anos sem entregar aqui na cidade do Rio. Ok. Deixa eu ver aqui. A Ana Moreira, pergunta a seguinte: por que as faculdades públicas estão em remoto e a educação infantil, berçário, estão presencial? É uma loucura, né? Ter alguém em remoto nesse momento. Não faz o menor sentido. Todos os países do mundo e as principais cidades do mundo têm colocado a educação como prioridade, e as universidades públicas estão em remoto porque estão muitas unidades, principalmente unidades federais, que não tem nada a ver com a pandemia. Eles estão com problema de orçamento, não conseguem ter uma boa logística orçamentária, estão perdendo professores, estão perdendo importância, então não tem nada a ver com a pandemia. Isso, de fato, é a destruição da rede federal e a destruição da rede universitária pública. Então, não faz sentido hoje, no momento da pandemia que a gente tem, nenhum tipo de restrição em relação às atividades escolares. A recomendação da Secretaria e do Comitê Científico ela é muito enfática. É o momento de se retomar as atividades. Várias atividades estão acontecendo normalmente na cidade, sem nenhum tipo de questionamento, sem provocar nenhum tipo de disseminação a mais. Então, a recomendação é que se volte completamente no presencial, não só a rede municipal, mas também a rede estadual, e a rede federal e a rede universitária. Não há evidências científicas nenhuma hoje para se limitar qualquer tipo de atividade educativa presencial. Sempre com muita responsabilidade, pessoal, atuando, como a gente vem falando, a educação tem que ser a última a ser impactada. E, infelizmente, os locais que nós não administramos, a gente pode até dar a direção normativa na cidade, mas o que nós administramos enquanto prefeitura é a rede municipal de ensino. E é assim que vem sendo conduzida com total apoio e com total aconselhamento da parte de saúde da cidade. Ok, tem mais 2 perguntinhas aqui, tá, secretários? A Cláudia Paiva pergunta o seguinte: os professores e funcionários das escolas, caso apresentem sintomas, podem ir às clínicas da família para fazer o teste? Devem ir, obrigatoriamente. Se você tem sintomas, pode procurar uma clínica de família ou um centro de testagem para se testar. Nessa hora não se aplica o podem, se aplica o devem. É obrigatório se testar se você tiver sintomas. E aí, pessoal, vocês podem também ter muita tranquilidade, que obviamente nós temos muita consciência desse momento, que ainda é um momento desafiador, e que, por exemplo, um professor tendo testado positivo e a gente não tendo a capacidade
de fazer a substituição imediata, não tem outro caminho. Você não vai estar no remoto no período que ainda for necessário, que hoje está sendo colocado pela saúde do município de 5 a 7 dias, né, para Ômicron, com isso. Então, tudo isso vem sendo pensado, tudo isso vem sendo estruturado. Obviamente que a gente deseja preservar ao máximo as atividades presenciais. E essa é a nossa diretriz, mas com responsabilidade, com um protocolo que é sério e que é seguido nas nossas instâncias decisórias. Secretários, eu vou fazer a última pergunta. O secretário de Saúde já falou sobre isso, mas eu acho que a Renata, de repente, entrou por agora. Ela perguntou o seguinte: caso positivo na turma, a turma toda vai para o remoto, certo? Acredito que não, né, secretário? E a Carol Lopes, juntando, já dá para responder para a Carol. Quantos dias de afastamento serão necessários caso alguém na escola dê positivo? Se eu puder retomar, então, também respondendo a essa pergunta, secretário, para deixar bem claro e para a gente finalizar. Por favor. Sintomáticos, eles precisam ser afastados, mesmo que ele dê negativo. Ele não pode voltar à aula. E a criança só pode voltar à aula 7 dias após a data do início dos sintomas. Então, o afastamento é de 7 dias. Mas isso pode demorar mais do que 7 dias. Se a criança ainda mantiver sintomas, ela não pode voltar. Ela volte à aula no final dos 7 dias, ela não pode apresentar mais sintomas. Crianças sintomáticas não devem estar em convívio com outras nesse momento e em momento nenhum. É um momento de evitar o contato social. Na verdade, Criança com febre, os professores mais antigos devem lembrar da H1N1 do passado. Esse é um protocolo muito parecido com o que a gente utilizava com a H1N1 no passado. Então, crianças sintomáticas não podem estar no meio de outros. Fala a parte das demais crianças, né? Uma sala, uma criança sintomática. A gente vai observar as outras crianças, não há necessidade de a gente isolar a sala toda. Então, a gente vai observar as outras crianças. Se alguma outra criança apresentar sintomas ou tiver alguma outra manifestação de sintomas, é claro que a gente vai... É o seguinte, pessoal, a gente tem colocado, antes se tinha a partir de 2 casos, 3 casos, como estava no protocolo, automaticamente a sala de aula tinha esse encaminhamento. E a gente observava no nível decisório a escola. Agora a gente observa tanto a escola quanto a sala de aula, porque é como vem acontecendo na sociedade como um todo, né, Solange? Assim, a pessoa... Então, quem positivou e quem está com sintomas tem que ser afastado e você vai buscando preservar o coletivo até o momento que, obviamente, isso fique claro que é necessário. E a gente sempre aqui, pessoal, sempre optando pelo que for mais seguro, pelo que for mais conservador no sentido de proteger o grupo. E é claro que essa sempre é uma avaliação que os professores vão poder fazer com a direção da escola. A gente tenha uma disseminação muito intensa, muitas crianças contaminadas, a direção da escola vai poder falar, olha, não, aqui a gente tem uma característica mais de surto, hoje precisa de um tratamento especial. E aí a Secretaria de Saúde e de Educação, a gente vai estar junto com vocês para ver o que se faz nesse momento. Claro que isso são, a gente está falando aqui de cenários, hipóteses mais extremas, né, do que eventualmente poderia acontecer. Isso não é o que a gente observou ao longo de 2021 no dia a dia. Ao longo de 2021 a gente observou, e nos momentos, como o Solange falou, até do cenário epidemiológico hoje do Rio de Janeiro, que é um cenário epidemiológico que está se apontando com uma situação de queda nesse momento que a gente vem passando com a onda. Né? Exatamente, o índice de positividade voltou a cair, a gente já tem um índice de positividade cada vez mais baixo, até a semana que vem, esse índice de positividade certamente vai ser menor ainda. Então a gente vai acompanhando cada caso, cada situação com bastante detalhe, mas é importante identificar rapidamente os sintomáticos e afastar eles do convívio. Ok, muito obrigada, secretários Renan Ferreirinha e Daniel Soranzo. Bom dia para vocês, bom trabalho. Rosângela, eu só queria ressaltar e aí falar no final que esse papel da educação em relação à educação em saúde, em relação a explicar os sintomas da Covid, a explicar como utilizar uma máscara de maneira correta, a explicar como funciona a vacina e por que a vacina protege, contar um pouco a história da dinâmica do vírus
para as crianças, ensinar o que é um vírus, coisa. Isso é muito importante, isso faz parte da educação em saúde. Então, se vocês puderem dedicar um tempinho com as crianças para essas explicações, certamente elas podem explicar para os pais, que vão estar cada vez mais instruídos em relação a como a doença se comporta e como é que é a dinâmica do vírus. Isso ajuda muito. Manter janelas abertas, espaços ventilados são sempre muito melhores que espaços fechados. Higienizar as mãos todo o tempo, isso é importante para a Covid, mas é importante para a sua formação, para a sua vida. E também, por fim, eu acho que sempre, se puder, olhar outras vacinas e outros problemas de saúde que merecem atenção. Então, falar do calendário vacinal de maneira mais completa, discutir esse calendário de maneira mais completa, sempre ajuda. E falar de outras doenças também que estão presentes no nosso dia a dia, sempre ajuda aí a Secretaria de Saúde e a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rosângela. Só pegando essa deixa, né, nossos educadores, nossos professores fazem um papel fundamental nisso, nas nossas escolas. A gente vê aí desde o mural até do que ensinar na sala de aula. Então, assim, a gente tem muita confiança, muita gratidão por todo esse papel que é importante para a nossa sociedade, para que a gente consiga sair desse momento também o quanto antes. Obrigado, gente. Excelente noite para todos nós. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, vamos continuando aqui. Vamos dar aqueles segundinhos para a Laura Jane, nossa intérprete de Libras, tomar aquela água, dar uma respirada, que a gente já continua, tá? Com a palestra. Muito bem. Agora a gente continua aqui ao vivo com a palestra da professora Magda Soares. Ela é dirigida aos profissionais da educação do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, a EJA. No link que está na descrição do vídeo, os profissionais da educação infantil vão poder entrar agora em outra sala para assistir a palestra do professor Aristeu Leite Filho, ok? Bom, e para quem continua aqui conosco, é bom saber que a professora Magda é doutora em didática e em educação e atua como professora titular emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. É ainda pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da mesma faculdade. É autora de numerosas publicações em livros e artigos sobre alfabetização e o ensino de leitura e escrita. Em 2017, ela recebeu o prêmio Jabuti de melhor livro de não ficção do ano, com Alfabetização, a questão dos métodos. Já o livro Alfaletrar, Toda Criança Pode Aprender a Ler e a Escrever, que conta os 12 anos de um projeto bem-sucedido de alfabetização e letramento aplicado em todas as escolas municipais de Lagoa Santa, em Minas Gerais, está sendo adquirido pela SME para ser distribuído nas nossas escolas em 2022. Eu mediei a palestra da professora Magda na semana passada, cujo título é Habilidades de Letramento na Aprendizagem de Todas as Áreas. Vamos conferir? Olá, professora Magda, tudo bem? Seja muito bem-vinda e pode começar a sua palestra. Muito obrigada. Nós já podíamos colocar o slide com o nome da minha fala. Habilidades de letramento na aprendizagem de todas as áreas. Foi o que me foi proposto como um tema para discutir com vocês. Então, vamos tentar, é um tema muito amplo, mas vamos tentar falar pelo menos o essencial com relação a isso. Eu queria explicar para vocês, antes de tudo, isso que hoje em dia se fala muito, de que lugar você está falando. O que eu falo é resultado, claro, de conhecimentos,
muita leitura, muito estudo, muita pesquisa, mas talvez, sobretudo, o que eu falo vem de experiências, de vivência na escola, porque eu sempre pensei que nós ficamos na universidade pesquisando e produzindo trabalhos, escrevendo livros, e, na verdade, conhecendo muito pouco da escola pública, da realidade dos professores, das crianças, das escolas públicas, particularmente das municipais. Com relação ao título da minha fala, eu acho importante, talvez, a gente refletir um pouco sobre o significado de letramento, habilidades de letramento. É uma palavra que ainda causa muita dúvida entre os professores e nas escolas, né? Letramento aqui está entendido como leitura e escrita. E não é a mesma coisa que alfabetização. As pessoas perguntam muito, afinal, letramento é alfabetização? Alfabetização é letramento? Qual é a diferença? Então, é muito importante nós deixarmos clara essa diferença, sobretudo se nós vamos falar de letramento em todas as áreas do ensino básico, né? O senso comum nas escolas mesmo e na sociedade em geral é de que a leitura e a escrita são responsabilidade, primeiro, das alfabetizadoras que ensinam os meninos a ler e escrever, e das professoras de português, da língua portuguesa. E que os demais professores não têm nada a ver com isso, o que é um grande engano, um engano histórico, que isso tem acontecido ao longo dos tempos. E eu chego a dizer que é um dos responsáveis pelos graves problemas de qualidade do ensino em todas as áreas de aprendizagem. Bom, no segundo slide, por favor, eu gostaria que vocês refletissem comigo sobre essas palavras, que é uma citação de um filósofo dinamarquês. Eu vou falar o nome dele, mas não sei se é assim, é Søren Kierkegaard. Essa citação dele tem me orientado muito na vida. Eu acho que é importante para nós. E é importante para nós no ensino. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Então, isso significa que o que nós estamos vivendo, vamos dizer, a vida ou a educação, vamos substituir vida por educação. A educação que nós estamos vivendo nesse presente só pode ser compreendida se nós considerarmos o que ficou para trás e o que nós fomos construindo no passado para que estejamos agora neste lugar. Mas só pode ser vivida, só podemos ir para frente ou considerando esse passado, olhar para frente, sempre considerando o para trás. Isso, nesse momento, particularmente, isso é extremamente importante. Eu digo nesse momento porque eu considero que, atualmente, com a pandemia, nós estamos, de certa forma, estacionados entre um passado, que o que nós fazíamos rotineiramente antes da pandemia, e um futuro que nós estamos tentando começar a construir. Vou querer olhar um pouco para trás, porque é fundamental para que a gente possa olhar para a frente. Olhando para trás, considerando todos os professores, o senso comum, fora da escola e dentro das escolas,
é que ler e escrever é atribuição apenas dos anos iniciais do ensino fundamental, né? É um conceito de que a leitura e a escrita é ensinada para que a criança aprenda a ler, para depois ela usar a leitura para aprender. Tanto que é muito falada essa frase, né? Aprender a ler e ler para aprender. Reduz muito o que é o papel da leitura e da escrita na escola. Porque a leitura e escrita é muito mais que isso, uma fonte de vivências, né? Uma fonte de prazer, de lazer, etc. Bom, eu vou tentar clarear, então, a diferença entre alfabetização e letramento no slide seguinte. Isso aí está representando o passado, ligando a citação do Kierkegaard. O nosso passado, eu vou pedir a vocês que olhem para o passado durante algum tempo. Vamos olhar para o passado, olhando para trás. Olhar para o presente, planejando o futuro. Pode passar, por favor. Primeiro, alfabetização. O que nós chamamos de alfabetização? A alfabetização, se você perguntar a qualquer pessoa, a qualquer leigo, o que é alfabetização, a resposta há de ser: a alfabetização é aprender a ler e a escrever. Isso entendido como a criança se apropria do sistema alfabético e ortográfico. E aí os pais falam: ela já sabe escrever o nome dela. E nós, na escola, começamos logo que ela quer escrever o nome dela, escreve uma palavra, outro nome da professora. E quando nós falamos essa criança, os meus alunos estão alfabetizados. Isso, em geral, significa eles já sabem ler e escrever. Eles já se apropriaram do sistema alfabético e ortográfico, que é realmente uma fase fundamental, é a base, é o alicerce, a estrutura da leitura e da escrita, do desenvolvimento da leitura e da escrita em seguida, né? Então, isso essa questão da alfabetização é uma preocupação minha desde que eu comecei a trabalhar na educação. Passei anos na universidade, muitos e muitos anos, fazendo pesquisas sobre alfabetização, orientando teses e de dissertações sobre alfabetização, lendo muito, procurando entender, afinal, que processo é esse. Porque vocês veem, todas as demais disciplinas, você sabe o que é. Se você diz assim, se um professor diz assim, eu ensino geografia, você pode perguntar a ele assim, mas você ensina geografia ou você ensina o quê? Ele é capaz de enumerar para você o que ele ensina. Matemática, a mesma coisa, ciências, a mesma coisa, etc. Mas se você pergunta, você é alfabetizadora, mas o que você ensina? Eu ensino a ler e escrever. Como se não houvesse um conteúdo, uma base, um fundamento para esse ler e escrever. Então, bom, essa preocupação com a alfabetização me levou a... Foi um trabalho muito rico, uma compreensão muito rica que eu tive nesses 12 anos em que eu fiquei junto com as professoras da educação infantil, dos anos iniciais, trabalhando em todas as escolas públicas de um município, para juntas nós entendermos como ocorre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita pela criança. Quais são os fundamentos psicológicos, cognitivos e linguísticos
que esse processo exige. Então, isso resultou num livro que eu vou mostrar para vocês, um primeiro livro, que foi esse aqui, A Alfabetização, a Questão dos Métodos, porque me impressionava como que a preocupação nas escolas era sempre essa: que método que nós vamos estudar? Qual é o que nós vamos usar? Qual é o método que você usa? Que método você acha melhor? Como se a questão fosse o método. Então, o método tem que ser definido de acordo com fundamentos, como eu disse, fundamentos psicológicos, cognitivos, né? Linguísticos. E daí eu fiz um estudo aprofundado de toda a produção nacional e internacional, toda não, grande parte da produção sobre alfabetização, processo de alfabetização, que resultou nesse livro, que foi a base com que nós trabalhamos nas escolas públicas do município de Lagoa Santa. E a primeira coisa que nós definimos é que a alfabetização não é só aprender a ler e escrever, considerando esses verbos como intransitivos, sem complemento. Sabe ler? Sabe. Seu filho já sabe ler? Já sabe ler. Né? Já sabe escrever. Mas ler e escrever são verbos que precisam de complementos. Tem que perguntar: ler o quê? Ele já sabe ler o quê? Já sabe ler, escrever o quê? Não é? E o pouco ou nada que nós vínhamos desenvolvendo sobre essa leitura de textos, de livros, né? Muito superficialmente, que foi o que levou a criar esse termo letramento. Foi quando a gente se deu conta de que era preciso pensar não só em ensinar, levar a criança a isso que está aí na tela, apropriar-se do sistema alfabético e ortográfico, mas também aprender a usar e, ao mesmo tempo que se alfabetiza, usar a leitura e a escrita nas demandas sociais que há dessas habilidades de ler e escrever, de usar a leitura e da escrita. Bom, nós não precisamos falar do fracasso reiterado nosso em alfabetização, que dura há décadas, não é? E um dos objetivos que nós tivemos nesse município foi que as crianças realmente aprendessem a ler e escrever, mas, ao mesmo tempo, a ler e escrever livros, textos, folhetos, etc. Daí resultou o nome que tem esse projeto, Alfaletrar, né? Esse livro, Alfaletrar, que está com esse subtítulo: Toda criança pode aprender a ler e escrever. Juntamos alfabetizar com letrar, para ficar sempre claro que são os dois processos ao mesmo tempo. Isso surgiu, antes de surgir o verbo, a palavra letramento e o verbo letrar, já se falava de analfabeto funcional. O indivíduo que sabe ler e escrever, mas não sabe funcionar com a leitura e a escrita. Até hoje nós ouvimos muito nas escolas falar assim: eu estou com uma turma que é tudo analfabeto funcional. Isso que significa? Eles sabem ler e escrever, mas eles não sabem escrever um texto, eles não sabem redigir uma carta, eles não sabem entender um texto do jornal ou do livro didático, e é o analfabetismo funcional.
A palavra letramento veio, de certa forma, substituir esse conceito de alfabetismo funcional. Porque o funcional é muito ruim. A palavra é ruim porque dá a ideia de que você precisa aprender a ler só para você funcionar direito. E não é só para isso, né? A palavra letramento surgiu para incluir, ao lado de alfabetização, habilidades de compreender e interpretar textos das diferentes áreas, da literatura, das diferentes disciplinas, em diferentes gêneros, ser capaz de construir textos de uso frequente, de demanda frequente no contexto social e cultural. Então, vocês veem aí, nesse gráfico, as setas, presta atenção nas setas. Alfabetização e letramento. A seta vai da alfabetização para o letramento e do letramento para a alfabetização. A alfabetização está ali definida como estava no slide anterior, e o letramento definido como sendo o desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos e de produzir textos. Olhem como é frequente nas escolas o professor dizer: menino lê, mas não entende o que lê. Né? Ou seja, ele está alfabetizado, mas ele não é capaz de interpretar, compreender e interpretar o que ele lê. E também não sabe escrever, e tem muita dificuldade de escrever. Porque nós temos desenvolvido só o lado da alfabetização, e com um pouco a ideia assim: já aprendeu a ler e escrever? Agora o resto não é comigo mais, dizem os professores, né? Os próprios professores dos anos iniciais dificilmente, raramente trabalham com esse desenvolvimento, vejam a palavra ali, desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos, em todas as áreas, né? O pior é que os nossos livros didáticos são mais ou menos dessa forma também, né? Levam um pouco em consideração, ou nada, quais são essas habilidades de ler e interpretar que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos. Quais são as habilidades de produzir textos que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos? Há uma rica produção teórica, digamos assim, sobre isso, particularmente na área da linguística textual. A linguística textual exatamente mostra quais são as habilidades para que a pessoa leia e compreenda, para que a pessoa produza um texto, né? Então, eu diria que eu quero fechar essa parte com a afirmação de que a presença da leitura e da escrita em todas as áreas da aprendizagem. Então, ler e interpretar textos já na fase de alfabetização, eu diria até já na educação infantil, que é o que eu chamo de ler antes de aprender a ler, que é quando a professora lê história para a criança e vai chamando a atenção, vai desenvolvendo essas habilidades de ler e de escrever conforme as perguntas que ela vai fazendo. Então, ler e interpretar textos de história, geografia, ciências, matemáticas, todas as disciplinas, e ler para descobrir também o prazer de ler, que também é algo muito sério no nosso ensino, porque os alunos dizem: eu não gosto de ler. Quando a professora diz: vocês vão ler esse livro esse mês, e no mês que nós vamos discutir esse livro, é uma reclamação geral, ninguém quer ler, mas ler um livro com esse monte de páginas, tem que ler esse livro, porque não se desenvolveu o prazer da leitura, da literatura, enfim, de vários outros gêneros,
de texto. Bom, eu vou repetir no próximo slide, um slide anterior, por favor. O passado desse ensino inadequado, vamos dizer assim, da leitura e da escrita, nos trouxe a esse presente, né? Esse presente que nós temos nos deparado a todo momento com o fracasso. Nos resultados das avaliações de larga escala, por exemplo, a Prova Brasil, o SAEB, as avaliações estaduais, municipais e o próprio Enem, vem sempre com resultados que comprovam, que atiram na nossa cara, professores, os baixos resultados dos alunos. Quando milhares de alunos fazem o Enem, depois de terem completado a educação básica, ou estarem já no último ano do ensino médio, ou até já terminaram, a maioria, o ensino médio. E o resultado é, na redação, vocês pensem, no último Enem, milhares de alunos fizeram o Enem, desses milhares, apenas 50 conseguiram ter a nota máxima na redação. E 400 e não sei quantos entregaram a prova em branco. É como o aluno estivesse nos dizendo, não me ensinaram nada nesse tempo que eu estive na escola, né? É o mesmo que eu penso quando chegam os resultados da alfabetização, os resultados do SAEB, assim, pode sempre fazer essa pergunta. O que é feito, em geral, é trabalhar com os textos dos livros didáticos, exclusivamente, que eu me atrevo a dizer que não são bem escolhidos, em geral. Bem, quando eu digo não são bem escolhidos, não são escolhidos com o critério de que esse texto vai me possibilitar desenvolver as habilidades de leitura e de escrita que o aluno precisa ter. Eu fiz aí uma listinha muito pequena. Vocês têm a BNCC, coloquei aí aquelas que me parecem as habilidades para dar exemplos, né, do que nós precisaríamos desenvolver nos nossos alunos. Por exemplo, estabelecer relações com conhecimentos prévios. Nunca se pergunta assim, o que vocês já sabem sobre isso? Qual a ideia que vocês têm a respeito disso? Que palavras vocês não conhecem nesse texto? Qual é o sentido dessas palavras? Quais são? Perguntar por uma informação que está explícita no texto. Muitas vezes os alunos não sabem responder. Ou então uma informação implícita que exige uma pequena inferência, às vezes uma inferência que pode ser feita dentro do próprio texto, ou então lançando mão de conhecimentos prévios. Identificar relações entre fatos e ideias que estão no texto, relações de causa, de consequência, de finalidade, de temporalidade. Outra coisa que eles têm grande dificuldade, tudo isso que eu estou falando é comprovado por análises que fiz com as minhas professoras lá de Lagoa Santa, das dificuldades que os alunos têm. Por exemplo, essa de identificar o referente de palavras ou expressões, aquilo que é uma anáfora, né? Eles têm dificuldades. Eu vou mostrar exemplo agora mesmo, se eu puder gastar mais um tempinho. Distinguir fato de opinião. Gente, não há nada mais importante no momento atual do que nós desenvolvemos a habilidade das pessoas de distinguir o que é fake news, né, como se chama hoje, e o que é um fato. O que é um fato ou o que é uma opinião que a pessoa está dando. Estou lendo o jornal. Aqui está um fato, porque são dados que estão aqui para comprovar. Mas essa outra frase é a opinião do jornalista sobre isso. E opinião
é uma coisa pessoal que é preciso discutir. Eu concordo, não concordo, eu penso diferente. Avaliar a argumentação em defesa de um ponto de vista. Então, vendo, são os exemplos essenciais, eu diria que são os exemplos essenciais para desenvolver as habilidades de leitura dos alunos. E, desenvolvidas as habilidades de leitura, isso recai nas habilidades de produção de texto, porque quem sabe ler, tendo essas habilidades, usa essas habilidades também na escrita. Nós não temos muito tempo aliás, nós não temos tempo nenhum para discutir a questão da produção de texto, mas eu considero que a leitura é o mais importante. Eu sou uma professora de história, ou de ciências, ou de português. E então, eu uso, e nós temos que nos habituar a usar textos para além do livro didático. Porque a leitura do mundo não é a leitura do livro didático, é a leitura do jornal, da revista semanal, de livros, etc. Eu trouxe como exemplo essa revista, que é uma revista que pode assustar pelo nome, é a pesquisa FAPESP de São Paulo, da Fundação de Auxílio à Pesquisa de São Paulo, só para dar um exemplo curtinho dessa matéria que saiu nessa revista e que tem esse título. Estão vendo uma figura de indígenas aí? E embaixo, Ascensão e Declínio dos Tupi. A primeira coisa que nós iríamos discutir ao ver isso seria... Pode passar para o slide que mostra essa capa, por favor. Aí. O uso desse plural, que espanta à primeira vista, né? Ascensão e declínio dos Tupi. O que é? Nós faríamos, ao discutir esse texto com os alunos, o que é ascensão, o que é declínio? Esse texto deve querer dizer o quê? Ascensão, crescimento, aumento, e depois diminuição dos tupis. Vejam que é um assunto que está na ordem do dia, e um subtítulo que diz: população de falantes da língua tupi pode ter reunido 4 bilhões a 5 bilhões de indivíduos há 1000 anos e começado a diminuir rapidamente antes da chegada dos europeus. Então, já aí tem muita coisa a discutir. Mas leia aí, vocês leram. E depois fazer uma pergunta assim. Então, me digam, há quantos anos começou a diminuir a população de falantes do tupi? Ele vai encontrar essa informação assim. Há 1000 anos, né, começou a diminuir. Acharam algo que está explícito aí, né? Antes da chegada dos europeus. Que europeus? Chegada onde? Né? Bom, aí vem o texto, eu pus só o primeiro parágrafo do texto, e vejam quanta coisa se poderia desenvolver com base nesse parágrafo. Imagine no texto todo. É um texto extremamente, bastante no nível de alunos de 6ª série, 7ª série, né? Em ciências, ou em português mesmo, né? Ou enfim, várias áreas que trabalham com geografia, né? Questão. Por um período de quase 10 séculos, aí já é para pensar assim, gente, vamos pensar quase 10 séculos. 10 séculos são quantos anos? Né? Porque quase 10 séculos significa o quê? Quantos anos? O Brasil já tinha sido descoberto nesse tempo. Olha o raciocínio que os alunos têm que fazer para entender perfeitamente o que é um período de quase 10 séculos. Os povos nativos, saber o que é nativo. Nós somos brasileiros, nós somos nativos
Não, nativos são os indígenas. O que é nativo? É aquele que nasceu no país, né? Os povos nativos da América do Sul. Aí já ver se os alunos entendem o que é a América do Sul. É o Brasil? Estou falando do Brasil? Não, mais do que o Brasil. É hora de entrar com um mapa. Falantes de línguas tupis. Então, aqui vem o plural, que vai explicar que a língua básica era o tupi, que se dividiu em várias línguas. Prosperaram e se dispersaram. A gente passa por cima e vai em frente. Qual é a diferença entre prosperar e se dispersar? É a mesma coisa? Ou isso uma se opõe à outra? Ou se dispersar é consequência de prosperar? Ou, enfim. Estão vendo como é que há uma relação entre prosperar e dispersar que leva longe a pensar. Mas pessoas que prosperam e aí vão embora para outros países, se dispersam para outros países. Por várias áreas do continente. Continente, de que continente está sendo falado aqui? Área de que continente? Aqui é o caso da ANAFRA, né? Do continente, América do Sul. Em um evento demográfico e migratório, duas palavras que é preciso esclarecer o que é demográfico e o que é migratório, iniciado há quase 3.000 anos. 3.000 anos está dentro desses 10 séculos. 3.000 anos são quantos séculos, né? Então, iniciado há quase 3.000 anos. E não vamos deixar escapar a palavra quase 3.000 anos, e aqui no início também, quase 10 séculos. Quase 10 séculos não é 10 séculos. Então, a gente usa quase para dizer aproximadamente, né? Então, não é afirmar. Por um período de quantos anos? Os alunos respondem, 10 séculos. Não, não é 10 séculos, aproximadamente 10 séculos, quase 10 séculos. Eles partiram do sudoeste da Amazônia, então nós temos que localizar o sudoeste, e percorrendo rios e terras firmes, terra firme, ocuparam da costa do Atlântico ao sopé dos Andes. De novo, ver a costa do Atlântico ao longo da costa brasileira, até lá embaixo no Chile, o sopé, o que é sopé, né? Ocuparam, quer dizer, os índios vieram para o litoral, né? Então, isso aqui, só esse parágrafo, pode suscitar uma discussão grande associada com os problemas atuais dos indígenas. É um exemplo simples, muito rápido, não dá para explorar, né, a fundo, como seria num curso sobre desenvolvimento de habilidades de leitura de aluno, mas para vocês terem uma ideia do que é necessário fazer. Então, para terminar, nós olhamos para o passado. O que nós não temos formado bem os nossos alunos para ler e escrever. A gente nem tem formado os alunos para ter interesse em ler e escrever, competência para ler e escrever, né? Esse é o nosso passado. E agora esse momento, que é muito triste, mas é um momento muito importante para a educação. Eu considero que é importante, porque a pandemia nos obrigou a parar. Então, a gente para e pensa. A parar e pensar. E agora, para frente? O que nós vamos fazer? Pode passar para o próximo slide. Nós temos que planejar o futuro, né? Nós estamos isso aqui tem me preocupado muito. Nós estamos na cultura do escrito. E a cultura digital está chegando, está invadindo as escolas. Agora, na pandemia, ficou muito claro que as pessoas, professores, as escolas, achavam que a solução de o aluno não estar na escola é colocar equipamentos tecnológicos para que eles aprendessem. Mas quando a gente pensa que escrever é representar o som das palavras,
que instrumento tecnológico vai conseguir levar a criança a prestar atenção no som das palavras e na representação desse som em grafias, né? Mas na cultura digital se tenta uma alfabetização digital com comportamentos para ler, escrever no computador e outros dispositivos digitais, sistemas de representação, etc. É claro que nós não vamos dizer, não, nós recusamos, mas nós temos que selecionar muito bem na alfabetização, sobretudo. E no letramento, que vem aí no próximo slide, no letramento, na cultura do escrito, tem que ficar bem claro para todo mundo que nós estamos nesse estacionamento em que nós estamos, entre um passado e um futuro que nós temos de construir, né? Nós estamos, na verdade, entre uma cultura do escrito que nos marcou sempre o ensino há décadas e décadas, numa passagem para uma cultura digital que está invadindo o mundo e as escolas, né? Então, esse desenvolvimento de habilidade de ler e interpretar textos e de produzir textos em diferentes suportes, no livro, folhetos, revistas, gibis, publicidade, etc. Esse é um tipo de leitura. Na cultura do escrito, na cultura digital, é desenvolver produção de textos em ambientes digitais, no computador, ou nos celulares, ou nos tablets, ou nas plataformas, redes sociais, etc. É um momento crítico de transição que nós temos que saber orientar, porque é indispensável. Não há como fugir disso, mas não há também como aderir à cultura digital, né? E deixar a cultura do escrito para lá, como muitas escolas fizeram nesse período de pandemia. Bom, para finalizar, planejar o futuro. O que a gente tem que se perguntar? Vou voltar para a escola, estou voltando para a escola para recomeçar? Vou começar de novo aquilo que eu já fazia? Ou vou refazer, vou fazer de novo aquilo que eu já fazia, que o passado mostrou que não funciona, que não tem funcionado bem? Vou continuar aquilo que eu vinha fazendo? Ou ver onde é que eu parei no livro didático? Agora eu vou daqui para frente. Eu pus interrogação para deixar claro que a gente deve responder não a essas perguntas e procurar construir o futuro pensando em reinventar. Vou reinventar o meu ensino para que ele torne meus alunos capazes de ler e escrever de maneira proficiente. Vou replanejar, vou renovar e não continuar a fazer a mesma coisa. Eu gostaria que, para terminar, que vocês pensassem nisso. Eu considero o momento atual muito sério na educação escolar, na educação básica, nas escolas, muito sério. Porque não se trata apenas de vacinar as crianças, botar dentro da sala de aula, todo mundo de máscara, distanciamento das crianças, etc. E tá, então vamos em frente. É isso sim, a proteção necessária do ponto de vista da saúde. Mas vamos também pensar do ponto de vista da educação, com essa oportunidade que nós temos agora de poder corrigir um pouco o nosso passado e renovar e refazer e planejar uma forma que nos leve a mais sucesso na leitura e na escrita de todas as disciplinas. É muita coisa para falar em pouco tempo, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Ok, professora, foi muito bom. Eu tenho perguntinhas aqui, tá? Vou fazer a primeira para a senhora. Só um pouquinho aqui, é o seguinte.
Olhando-se para frente, como podemos envolver todos os professores das diferentes disciplinas nesse desafio de ter alunos alfabetizados e letrados no ensino fundamental? É exatamente o que eu estava incentivando vocês a que fizessem, as escolas e os professores a que fizessem. Primeiro, quando você mencionou alfabetização, é preciso repensar a alfabetização. Eu fiquei muito feliz quando a Morgana me falou que vocês vão receber um bom número desse livro, que eu pediria, porque aqui está a proposta de alfabetização que nós... está relatada a proposta que eu e as professoras desenvolvemos em Lagoa Santa e que levou a um grande sucesso em alfabetização. As crianças já no segundo ano, no primeiro ano, muitas vezes saindo da educação infantil, já saem alfabetizadas, no sentido que já sabem ler e escrever, e já sabem interpretar. Quando a professora lê uma história, faz perguntas, vê que elas já sabem interpretar. E daí para frente, até o fim do ensino fundamental, os professores trabalharem com textos, porque conhecimentos, hoje em dia, o aluno acha o conhecimento em qualquer lugar. Quer saber há quantos mil anos os indígenas estão no continente brasileiro, no continente da América do Sul, vai no Google, no Dr. Google, que na mesma hora ele dá a resposta. Então, eles precisam saber ler, compreender, achar a informação de que precisam e não ficar tendo na escola informações que estão dentro da tela do computador, que podem ser buscadas lá. Não é? Então, trabalhar seriamente o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, sabendo quais são essas habilidades e de que maneira, com que estratégias nós podemos desenvolver essas habilidades. Qual a relação da oralidade com o letramento? Pelo que a senhora falou, os alunos podem saber ler sem serem alfabetizados. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? A oralidade é a base da aprendizagem da leitura e da escrita, porque o que é a leitura e a escrita? O que é o sistema alfabético de escrita? É uma transcrição da oralidade, e eu considero que essa é uma das grandes, se não a maior invenção da humanidade. Pensem bem, durante milênios, a relação entre os seres humanos era unicamente oral. Até que veio essa ideia que é absolutamente maravilhosa de que a gente podia, de que eles podiam transformar essa oralidade numa representação escrita, que começou com desenhos até chegar a esse artefato cultural maravilhoso que é o sistema de escrita alfabética, em que nós, com 26 letras, nós transformamos qualquer frase oral, qualquer texto oral em escrita, né? Então, os dois são indissociáveis, só se aprende a ler e escrever relacionando com a oralidade. E claro que é necessário também desenvolver a oralidade, né? Tanto ligada à leitura, por exemplo, uma coisa difícil da leitura que os professores precisam assumir é levar o aluno a ser capaz de ler oralmente um texto com fluência, né? Obedecendo ao ritmo necessário, à expressão necessária, o que é difícil. Mas nós temos que desenvolver, ao mesmo tempo, na escola, a escrita e a oralidade. Os dois são muito ligados, são indissociáveis, né? Mas é só que a oralidade, a criança mal nasceu, já sabe
falar, né? Já sabe falar, já sabe se expressar. Ninguém precisa ensinar a criança a falar. Mas uma criança não aprende a escrever se não ensinarem a ela. Por quê? Porque isso não vem conosco naturalmente como a fala veio. A fala é inata, a gente já nasce com a capacidade de falar, né? Isso já está muito estudado. Mas nós não temos no nosso cérebro inatamente a capacidade de escrever, quem dera que a gente já nascesse sabendo escrever e ler, né? Então, isso é alguma coisa que precisa ser aprendida, e aprendida em confronto com a oralidade sempre, né? Professora Magda, muito obrigada pela sua palestra, por passar um pouco dos seus ensinamentos para a gente. A gente aprendeu muito hoje aqui, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Próxima, obrigado. Eu agradeço muito, mas que pelo menos tenham sido as mensagens fundamentais fiquem com vocês. É um privilégio ouvir a professora Magda, concordam? Gente, agora, para encerrar o nosso encontro de hoje, nós vamos ouvir a professora Morgana Rezende, diretora da Escola de Formação Paulo Freire, que vai apresentar o segundo momento da jornada, que vai disparar o trabalho de reflexão de vocês a ser tocado aí na sua unidade escolar, a partir do que foi apresentado aqui hoje. Vamos ouvir? Olá, professor! Estamos de volta aqui no segundo dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica. É um prazer estar aqui com vocês. E nós hoje vamos dar continuidade ao trabalho de ontem. Ontem, nós assistimos o professor Novo, né, que trouxe várias contribuições para a gente, né, pensar sobre o papel da escola no século XXI, na escola pós-pandemia, na escola que a gente está vivendo, na escola que a gente quer construir, né? E vocês traçaram o diagnóstico dessa escola. A partir das reflexões e a partir de todos os dados que vocês tinham nas mãos, né, dos índices, do planejamento que vocês realizaram, alguns pontos de reflexão, vocês traçaram ontem um bom diagnóstico da escola, do perfil da escola de vocês, né? E a nossa proposta hoje é dar continuidade a isso. A partir desse diagnóstico, a partir do que vocês identificaram, é pensar quais são os pontos fracos da escola, né? O que a escola precisa melhorar, o que já caminhou, mas ainda precisa avançar mais, né? O que ainda não começou a caminhar e que vocês identificam sendo um ponto de observação, de atenção da escola. Então, é identificar quais são esses pontos frágeis, né, da escola e pensar o que gera esses pontos frágeis, né, e o que vocês podem fazer para minimizá-los, né? Mas sem esquecer dos pontos fortes da escola. Vocês também têm um potencial, né? A escola tem um potencial. E que esse potencial vai ajudar nessa recuperação, digamos assim, desses pontos frágeis, né? Então, a proposta hoje é essa: identificar esses pontos fortes, identificar as fragilidades, pensar nas causas dessas fragilidades e pensar principalmente em ações que possam minimizar essas fragilidades, ok? Amanhã a gente continua o nosso trabalho, chegando ao final da nossa jornada e tentando construir um plano de ação para a nossa escola. Até amanhã. Aguardo vocês. Então, o segundo dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022, voltado para a EJA e o ensino fundamental, está terminando. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco e o seu trabalho continua aí na sua unidade escolar. É hora de botar a mão na massa. E não se esqueçam de que a Escola Paulo Freire vai disponibilizar amanhã, sexta-feira, um link para que você faça uma avaliação desta jornada, ok? Além das reprises do encontro, vale também destacar que ele vai ficar disponível não só no aplicativo Rio Educa em Casa, como também nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Por isso, se você ainda não assinou os canais, assine e marque também o sininho para ficar por dentro das novidades. Amanhã, sexta-feira, é o último dia dessa jornada e também faremos 2 encontros paralelos. Um voltado para vocês do Fundamental e da EJA e outro dirigido ao pessoal da Educação Infantil. Peguem um link com a direção da sua escola. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.